Fala galera, aqui é o Renato de Sacadas de Anestesia. Estou aqui para mais uma sacada das 365 que eu vou dar no ano de 2019. Hoje eu vou falar um pouco sobre o protóxido, né? Mais conhecido como óxido nitroso ou gás hilariante, como vocês queiram chamar, ou protóxido de nitrogênio também, o famoso N2O, né? Duas moléculas de nitrogênio e uma de oxigênio. Por que eu vou falar do protóxido, que é um gás anestésico que está sendo cada vez menos usado, né, na prática anestésica, apesar de para fins recreativos está sendo cada vez mais usado, né, pelo menos na Inglaterra é isso que a gente acaba lendo, que cada ano que passa mais pessoas têm usado isso para fins recreativos, e na anestesia ao contrário. Antigamente usava-se muito protóxido associado a outro gás, porque você consegue diminuir a CAN do gás associado, né? Mas enfim, mas por que está sendo cada vez menos usado? Porque taxaram, né, o protóxido como vilão, principalmente porque ele aumenta, né, a incidência de náuseas e vômitos nos pacientes. Mas eu, particularmente, porque eu escolhi falar desse tema hoje? Porque eu uso em algumas situações, eu gosto muito de óxido nitroso. E eu não vejo esse aumento da incidência de náuseas e vômitos na minha prática anestésica. Nossa, Renato, será mesmo? Não é possível. Por que eu não vejo esse aumento, pessoal? Porque eu uso muito anestesia venosa total. Quer dizer, né? Não deixa de ser total a partir do momento que eu uso um gás, né? Mas, por exemplo, quando eu não tenho bis, por exemplo, eu uso, né, o protóxido para evitar o recall, né, o despertar indesejado, né, ou uma memória, né, uma consciência intraoperatória do paciente, tá? Então eu uso anestesia venosa, praticamente venosa, né, com oxigênio mais protóxido. Em algumas cirurgias, obviamente, né? A gente tem que tomar cuidado com o protóxido em algumas situações. Por exemplo, tem que tomar cuidado, ficar sempre de olho no cuff do tubo, porque ele pode aumentar o cuff, né, aumentar a pressão do cuff por conta da... Então a gente tem que olhar aquele balãozinho azul que fica por para fora, né, porque ele entra em cavidades onde que contém ar, porque ele é mais solúvel, ele é mais solúvel que o nitrogênio, então entra muito protóxido e não sai nitrogênio na mesma né, velocidade. Então toda cavidade com ar, acaba que se você usa protóxido, pode ser que, na verdade, aumenta a pressão, né, a quantidade de gás dessa cavidade, aumentando a pressão, podendo ser deletério. Então, por exemplo, você não usa protóxido em cirurgias em pós-vitrectomias, de 4 a 6 semanas, é recomendável evitar protóxido nesses pacientes que fizeram vitrectomia que usam gás como expansão, né, intraocular, enfim. Por exemplo, você evita usar pós-neurocirurgias, né, na qual teve abertura de dura mater. Por quê? Porque na abertura de dura mater, na hora de fechar, pode ficar algum gás ali dentro, né, um ar que seja, e aí o paciente vem para reoperação, enfim, você usa o protóxido, pode aumentar essa cavidade. Uma outra situação que eu não uso protóxido, por exemplo, uso de máscara laríngea, porque o gás também, né, o protóxido ele pode entrar dentro da máscara laríngea, né, e insuflar mais ela cada vez mais e machucar a laringe do paciente, tá? Uma outra situação, cirurgias abdominais que mexem com alça abdominal, né, intestinais, também evito usar, porque o gás também ele pode entrar, né, e fazer distensão abdominal, tá bom? Outras situações, cirurgias laparoscópicas, tem alguns estudos que mostraram, comparando, que realmente a distensão aumenta a pressão intraabdominal e pode ser ruim para esse tipo de paciente. Então, podendo evitar. Outra situação, pacientes com deficiência de vitamina B12 ou anemia megaloblástica, né? Enfim, deficiência de folato. O protóxido, ele oxida, né, a vitamina B12, fazendo com que o paciente tenha carência de vitamina B12, que isso vai alterar toda a produção de hemácia, fazendo carência e também distúrbio neurológico, né? Então, pacientes que têm deficiência de B12 vai ter distúrbio neurológico a nível medular, como a gente sabe. Então, eu também evito usar nesse caso. Mas, por exemplo, quando você usa, Renato, mas por que você usa o protóxido, então? Além de prevenção e da consciência intraoperatória. Pô, o protóxido tem 1000 vantagens, né? Ele tem vantagens em quais sentidos? Por exemplo, ele é um antagonista NMDA, se vocês não sabem.
né? Para quem não sabe, ele é um antagonista em NMDA, então ele vai atuar, ele previne dor crônica. Tá? Então, pacientes que têm dor crônica, aqueles pacientes que tomam várias medicações, né, aqueles pacientes que têm risco aumentado de dor crônica no pós-operatório, o Protóxido é uma excelente medicação. Tá? O Protóxido ele é um gás muito comparado com o remifentanil, ele tem um washout bem rápido, né, elevado, então ele rapidamente é eliminado do organismo. Tá? Ele tem um efeito sedativo legal que vai manter o paciente dormindo durante a cirurgia. Né? E ele não tem ressaca, né? Então ele tem um rápido despertar, né? E como ele é eliminado rapidamente, tem um rápido despertar e pouco efeito residual. Essa é uma vantagem do Protox. Outra vantagem é efeito analgésico baixo, mas tem baixa potência analgésica, mas tem um certo efeito, tudo bem. Outra vantagem dele é que ele não está associado a náuseas e vômitos se você usar terapia profilática antiemética e utilizar Propofol. Então tem estudos mostrando que o protóxido ele não aumenta a incidência, tá, de náusea e vômito se você usar terapia antiemética e usar anestesia venosa com Propofol. Tá? Um outro motivo, pessoal, que eu uso, existe um grande trial que foi o Enigma 2 em 2014. Está publicado comparando, né, o protóxido com um grupo controle sem protóxido em pacientes sabidamente cardiopatas, tá? Mas para cirurgias não cardíacas, pacientes coronariopatas, mostrando que o protóxido ele não aumentou a incidência de eventos cardiovasculares nesses pacientes de alto risco e não foi associado a náusea e vômitos no pós-operatório naqueles pacientes que utilizaram terapia antiemética. Então, pessoal, se você não quer usar um gás no sevoflurano, porque você não quer poluir o ambiente, porque você não quer ter agitação no pós-operatório, não quer ter náusea e vômito com sevoflurano, enfim, você pode utilizar anestesia venosa praticamente total, basicamente total, mas associar um protóxido para o paciente não ter um despertar no intraoperatório. Ah, mas eu uso o bis, não precisa. Tudo bem, você pode usar o bis, mas você lembra que o bis tem aquele delay de 10 segundos? Então, se você usa o protóxido, o paciente não acorda, tá? Então eu às vezes uso, tá? Justamente para poder fazer uma anestesia, né, multimodal, né? E também para evitar o despertar, principalmente quando eu não tenho bis. Então, para vocês verem as vantagens do protóxido, né? Antagonismo do NMDA, tem um washout grande, elevado, tá? Ele não tem efeito residual, é eliminado rapidamente, tá? Tem um efeito sedativo, tá bom? E as desvantagens, se a gente conseguir usar com critério, excluir essas situações que o protóxido não seria vantajoso, eu acho muito válido, pessoal. Então vamos olhar o protóxido com outros olhos, né? Não vamos taxá-lo de vilão, mas também ele não vai ser o salvador da pátria, o mocinho, mas em algumas situações ele pode sim ajudar a gente a ter uma anestesia mais tranquila, livre do despertar. Beleza, galera? Ah, uma outra condição que eu esqueci de falar, que também não é bom usar o protóxido em cirurgia de ouvido, tá? Tá bom? Justamente para não aumentar a pressão aí do ouvido médio, enfim. É isso aí, galera. Então tá. Espero que tenham gostado dessa sacada. Na verdade, é uma sacada para vocês utilizarem o protóxido em algumas situações, em vez de usar gás, né, ou anestesia venosa pura, simples, sem bis, que eu acho um pouco arriscado. A gente dá para a gente usar nas anestesias gerais em algumas situações um protóxido 50%, 40% a 50% para poder garantir aí uma inconsciência aí no intraoperatório, tá bom? E evitar o despertar indesejado, tá bom? Então é isso, galera. Até mais. Se você curtiu esse vídeo, clique na mãozinha aí, dê um like, ative as notificações, se inscreva no canal, compartilhe, mande mensagem que a gente troca ideia, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Até mais, até amanhã.